fala mal do poliéster. Será mesmo que ele é sempre um vilão? Vem comigo que a gente vai falar tudo sobre esse tecido que sofre muito preconceito. Em primeiro lugar, se você é nova por aqui, eu me chamo Ângela Yasbeck, seja muito bem-vinda e aqui você vai aprender a resgatar sua autoestima, você vai receber muitas informações sobre o mundo da moda e beleza e com isso você vai se conhecer melhor e você vai decidir o que é melhor para você. Então seja muito bem-vinda e vamos para o tema. O poliéster, realmente, ele sofre muito preconceito, né? De todos os tecidos ele é sempre, mas isso é de poliéster, isso aí não vale. E tem um pouco de verdade nisso? Até pode ser, mas aqui eu vou explicar tudo, você vai saber tudo sobre o poliéster e você vai saber comprar exatamente a roupa de poliéster para sua necessidade. O poliéster ele é uma fibra sintética. Como qualquer fibra sintética, ele é derivada do petróleo, tá? Então, ele foi descoberto em 1940, ou seja, gente, muito antigo, né? E ele foi, assim, uma revolução na indústria têxtil. Você sabe por quê? Por sua resistência e por sua praticidade. E por isso, por sua praticidade, por sua resistência, por sua durabilidade, ele é a fibra mais usada no mundo, seja de forma isolada ou seja misturada a outras fibras. O poliéster, ele não tá só nas roupas, né? Ele não é só encontrado na indústria da moda, ele tá dentro da sua casa, em cortinas, em estofados, em tapetes, em roupas de cama, ele tá no seu carro. E dentro da moda, ele pode ser encontrado tanto em roupas mais casuais, como em roupas até mais sofisticadas, vamos dizer assim, mais sociais, tá? O que diferencia o bom poliéster do poliéster ruim é a tecnologia. Então, essas fibras, elas podem sofrer um tratamento, né? Então, pode ser uma microfibra de poliéster, que com bactericida, ou seja, que vai evitar a proliferação de bactérias. Então, assim, existe uma tecnologia por trás do bom poliéster. E isso a gente vê muito nas roupas de academia, né? Existem marcas que a gente sabe que são mais caras, né? Vou falar uma famosa, Track and Field, por exemplo. As fibras da roupa de academia, que geralmente é o dry fit, né? Que o poliéster ele é muito encontrado, ele é feito, as roupas de academia são feitas com poliéster, que é o famoso dry fit. Só que tem as roupas mais baratas, que não tem essa tecnologia e que, claro, é muito acessível, mas tem as suas desvantagens e a gente já vai falar sobre isso. E tem as fibras, o poliéster mais caro, como por exemplo, quando você vai comprar uma roupa da Track and Field, e aqui não tem patrocínio nenhum, tá? Eu só tô dando um exemplo. Você pode ir, por exemplo, na Decathlon, você vai conseguir comprar uma roupa dry fit barata, com preço acessível, mas ela não vai ter a tecnologia da Track and Field, por exemplo, tá? Então, essas fibras, elas sofrem um processo para durarem mais, para terem mais qualidade, tecnologia para não ter aquele cheiro, né? Tecnologia anti-odor, bactericida. Então tem várias. O que diferencia o bom do ruim, principalmente falando nesse ponto de roupa de academia, é a tecnologia. Então é o preço, obviamente. Tudo que é mais tecnológico, tudo que é melhor, o poliéster bom, ele é mais caro. E o poliéster que é mais acessível, ele é mais barato, obviamente, né? E aí a gente também já vai voltar a esse ponto. Eu tô aqui com as minhas anotações para não esquecer de passar nada para vocês. Bom, primeira característica, eu vou falar das vantagens agora do poliéster, tá? É uma fibra, gente, que
ela é durável, ela dura muito tempo, tá? E, claro, isso é uma vantagem, porque é uma roupa que você vai comprar e você sabe que ela vai durar bastante tempo, claro, se você lavar com os cuidados que precisa, enfim, se você não passar com temperatura muito quente, porque é derivada do petróleo, é uma fibra sintética, ela derrete, então você não pode usar temperaturas altas no poliéster, tá? Mas assim, a característica principal, uma das, né, é a durabilidade dessa fibra. É uma fibra que ela é muito resistente, então ela não amassa, ela não rasga com facilidade, tá? Eu vou dar um exemplo. Esse meu casaquinho aqui, ó, ele é 95% poliéster e 5% elastano, ou seja, teve uma mistura de dois tecidos, tá? E olha aqui, ó, eu vou até tirar para vocês verem. Eu amo esse casaquinho, eu comprei na Shein, inclusive. Ele é bem tipo um casaco corta-vento, tá vendo? Ele é fininho, mas ele, olha aqui, ó, eu posso colocar na mala, ele não amassa com facilidade, tá? Então ele é prático. E o elastano traz um pouco, ó, de conforto, ela dá uma esticadinha. Então é maravilhoso, gente, maravilhoso. Quando eu fui viajar esse ano, a gente foi para Foz do Iguaçu, uma meia estação, vai. Eu levei ele, você pode amarrotar ele ali na mala, na sua bolsa, no avião, deixar no carro para quando esfriar, que você não vai sair com esse casaco todo amassado. Então isso é uma característica muito prática, né, do poliéster para moda. Então tem perfis de clientes que gente, é poliéster, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então é uma roupa que não desgasta, não amassa, não rasga com facilidade. A elasticidade do poliéster é moderada, então assim, ela não... ela mantém a forma por muito tempo. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui na moda, em roupas, uma saia plissada, ela só pode ter essa característica, aquelas pregas, se ela for feita de poliéster. É o poliéster que consegue trazer essa característica para a saia, tá? Então, essa elasticidade moderada que mantém a forma por muito tempo, ela permite que o poliéster é um tecido que possa fazer uma saia plissada. Se você pega um tecido natural linho, você não consegue fazer saia plissada de linho, né? Porque não tem essa elasticidade, não mantém a forma. Isso é o poliéster que traz. Então, toda saia plissada tem poliéster, tá? Qualquer roupas que tem mais, sabe, essas pessoas que têm um estilo mais moderno, mais dramático, com recortes, roupas mais assimétricas, que tem como se fossem umas dobraduras na roupa, né? Tem que ser feita de poliéster, tá? Então essa é uma característica, uma elasticidade moderada. É uma roupa, gente, que seca muito rápido, porque ela não absorve água. Então é aquela roupa que você coloca na máquina, tirou da máquina, pendura, ela seca assim, ó. Por isso que as roupas também de academia, isso é muito bom, né? Para quem treina. Então é um tecido que seca muito rápido e não absorve a água. Outra vantagem, ela não encolhe, tá? Então é diferente, por exemplo, de uma roupa de linho, você tem que tomar, ela pode dar uma encolhida e ela não deforma com facilidade, portanto ela não encolhe. Então isso é uma vantagem também do poliéster. Mais uma característica: você compra uma roupa de poliéster com uma cor intensa, ela não vai desbotar, tá? Isso a gente vê em outros tecidos, mas ele mantém a cor, mesmo passando o tempo, você lavando várias vezes, a cor ela se mantém. Então ele não desbota, ele não permite que a cor sofra aquele, sabe? Ela não desbota mesmo, é isso. E, gente, dos tecidos é o que traz o melhor custo-benefício é o poliéster. É uma roupa muito acessível, tá? Agora, claro, nunca tem só vantagens, existem as desvantagens também. E aí a gente vai
falar um pouquinho, mas eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem nesse tecido. O poliéster, ele tem baixa respirabilidade, portanto, quando você põe uma roupa de poliéster, a sua pele não respira, então ele retém calor, retém suor, e isso pode trazer o quê? Um mau odor. E isso leva é uma roupa, gente, que para dar CC é muito fácil, tá? Então, realmente, isso é uma característica bem ruim. Mas a gente sempre tem que lembrar daquela parte que eu falei da tecnologia. Então, uma roupa de poliéster cuja fibra passou por tecnologias, isso diminui essa característica de mau odor, tá? Agora, você compra uma blusa de academia, tá? De baixa qualidade e você transpirou muito, gente, esse CC vai ser difícil de tirar. Portanto, quando a gente vai adquirir uma roupa, principalmente de academia, melhor gastar um pouquinho mais e para a gente evitar essa característica chatinha, né? Porque ninguém quer usar uma roupa com CC e que vai ser difícil a gente conseguir, mesmo lavando, é difícil tirar quando é de baixa qualidade, tá? Deixando aqui bem claro. E outra coisa, outra característica complicada, né? O poliéster, quando lavado, ele pode gerar microplásticos e que podem danificar o meio ambiente, podem prejudicar o meio ambiente, né? Então isso também é porque é um tecido sintético, derivado do petróleo. E aí, outra característica, você vai comprar então uma roupa de academia, nem todo mundo consegue comprar também com alta tecnologia, beleza, só que ficou uma roupa que, aquele cheiro não dá mais, você não conseguiu tirar, você vai descartar com muita facilidade. Ou essas lojas fast fashion que tem muita tendência, né? Todo mês tem tendência, então aquelas pessoas que sempre estão comprando tudo com peças que estão dentro de tendências, essas peças vão ser mais descartadas com mais facilidade, porque a tendência, gente, ela vem, ela vai embora. Então, quem segue muito tendência e compra muito essas peças que tem muito poliéster, vai descartar com mais facilidade e vai lá tudo para o deserto do Atacama, né? Então, para o meio ambiente, quando a gente começa a pensar por esse lado, essas micropartículas de plástico e essas peças que a gente vai deixando para trás, sim, podem prejudicar o meio ambiente. Então, essa é uma grande desvantagem, por isso que a gente precisa de informação para comprar com consciência. E aí a gente consegue diminuir esse impacto. Bom, o poliéster é a fibra mais usada no mundo, tá? Como eu falei, não só na moda, como em qualquer lugar você encontra tudo de poliéster. Só que o poliéster ele também pode ser misturado com outras fibras e aí ele vai trazer benefícios, outras características para as outras fibras. Então, por exemplo, o poliéster, quando ele é misturado com linho, qual que é o benefício que ele vai trazer para o linho? Vai amassar menos. Claro, isso tudo depende da porcentagem da fibra que foi adicionada, tá? Então, sempre que ele é associado, ele é misturado com outro tecido, ele vai trazer o benefício da praticidade, da durabilidade. Então, a roupa que tem poliéster, a gente sabe que ela vai durar mais e que é mais prática, porque ela praticamente não amassa, é um tecido que não desgasta muito, tá? Então, sempre, linho com poliéster, dependendo da composição, tudo bem, né? Porque o linho amassa muito, ó. Assim como eu mostrei meu casaquinho, que é 95% de poliéster com um pouco de elastano, eu tô com uma calça de linho, ó, ela tem um elástico aqui. O linho, gente, você respira, eu passei ela antes de sair, mas ó, já fez os vincos, não sei se vocês conseguem ver, só de eu estar sentada. Então, é uma característica, é um tecido delicioso, né? Mas ele amassa, você olhou para ele, ele amassou, né? Então, sempre que você mistura,
você traz essa característica boa do poliéster, né? A praticidade, a durabilidade, o fato de não amassar e de durar mais tempo, tá bom? O poliéster, quando misturado com outros tecidos, ele só traz vantagens. Então, por exemplo, o poliéster se misturado com uma fibra que desbota muito, já vai diminuir essa característica, não vai desbotar tanto. O poliéster se misturado a uma fibra que amassa muito, não vai amassar tanto, entendeu? Então ele diminui o lado negativo da outra fibra, tá bom? Além da durabilidade dele. Lembrem, o poliéster usou, lavou, pendurou, secou, vestiu, praticamente, tá? São roupas que você nem precisa gerar, assim, claro, às vezes você precisa dar uma passadinha, mas a gente não pode jamais usar temperaturas muito altas para o poliéster, tá? Porque praticamente derrete, é uma fibra sintética, tá? Então é importante a gente evitar as temperaturas altas nessas fibras. Mas é uma roupa tão prática, gente, que a maioria, esse casaquinho é deles, assim, lavei, pendurei, secou, já tá pronto para vestir. Só faço assim, ó, penduro no cabide, pronto. Então, nossa, assim, é muito prático. E uma característica muito importante que eu acabei não falando aqui, devia ter falado no início do vídeo. O poliéster, ele é um imitão. Então, ele consegue imitar qualquer tecido. Então, ele consegue imitar o couro, a camurça, a seda, o tecido que vocês quiserem, o poliéster consegue imitar. Isso é bom ou ruim? É muito relativo. E eu vou explicar, por exemplo. Eu pego uma cliente, como eu, tá? Que ela é mais prática, ela tem um estilo muito casual, ela gosta de conforto. Adianta falar para ela investir muito em roupas de tecidos naturais, como linho, algodão, 100% algodão, enfim. São peças, gente, que a pessoa precisa de... Primeiro, ela precisa gostar, ela precisa ter tempo para passar, ela precisa ter um perfil para esse tipo de tecido. Agora, uma pessoa que é muito prática, gente, o poliéster é a melhor opção, tá? E aí você pode, obviamente, precisa ser 100% poliéster, você vai misturar com outras, você vai comprar peças que tem o poliéster e tem a outra fibra também. Por isso que eu quero trazer essas informações para vocês saberem escolher quando usar o poliéster, quando que vale a pena e quando que você não deve, tá? Então, isso dele ser o imitão é bom. Por exemplo, uma peça de couro legítimo, gente, é caro. Você vai comprar um blazer de couro, 800 mil reais. Você vai comprar uma saia longa de couro, mais de 1.500, uns 1.500, 2.000 reais. Não é todo mundo que tem esse valor disponível, né? Então, tudo bem, você vai comprar uma que tem o poliéster, claro, não é 100% couro, mas se você entender que ele é mais acessível, você vai estar bem vestida do mesmo jeito. É a roupa que você consegue comprar, sabendo que não é 100% couro. Talvez não dure como o couro, porque o couro dura para a vida, né? Então é um investimento que vale a pena? Ok, mas se a pessoa não tem, gente, tá tudo bem também, né? A gente tem que saber entender as nossas necessidades, o que a gente consegue e o que a gente não consegue, tá? Então lembra, o poliéster é o imitão, ele imita qualquer tipo de tecido. E aí, gente, a gente só precisa saber quando que a gente vai usar o poliéster. Então, se a gente pensar no nosso país, que geralmente é muito quente, né? Porque o clima tá meio estranho ultimamente. A gente tá no verão e hoje eu precisei usar esse meu casaquinho de poliéster porque hoje tá frio. Tá chovendo, tá frio, enfim, tá estranho o tempo. Mas vamos pensar no verão, em dias muito quentes. Lembra, o poliéster tem baixa respirabilidade, então ele retém muito suor. Você vai usar uma peça muito justa, colada no seu corpo, toda de poliéster no verão? Você vai morrer de calor. Então, claro que não, né? Agora, então é proibido usar poliéster no verão? Claro que não. Você pode, por exemplo, escolher... Um tecido.
Você pode escolher um vestido com um vestido uma modelagem mais fluida, mais soltinho, não grudado ao corpo, de poliéster. Por quê? O poliéster ele vai durar mais, ele não vai amassar. Então aquele vestido que você vai para a praia, você coloca ele na mala assim, ó, dobra, ou coloca ali na mala, ele não vai amassar com facilidade. E aí, só que não está grudado ao corpo, então tudo bem, né? Você só não pode no verão comprar coisas muito coladinhas com 100% poliéster, que aí você vai morrer de calor e é óbvio que daí você vai xingar o poliéster, né? Então a gente só tem que saber entender as características e saber usar no momento certo, tá? Agora, cuidado. Quando você for comprar uma roupa, por exemplo, esse vestido fluido, mais leve, ele não é pesado. A gente fala que é uma gramatura mais fina, mais leve, tá? Você tem que atentar ao forro desse vestido, tá? Porque não adianta nada você comprar um vestido fluido, leve, de poliéster, ok? Porque ele não tá ali grudadinho no corpo, mas o forro ser grudado no seu corpo e também de poliéster. Aí lascou tudo. Tá? Então, nunca esqueça também de ver o tecido do forro, principalmente quando você vai comprar peças online, tá bom? Isso é muito importante. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos falar sobre o suede. Suede é um poliéster que imita camurça. É um tecido que, assim, é muito indicado para o inverno. E, assim, gente, pode comprar suede porque ele vai durar. Ele é um tecido bonito, assim, que realmente imita a camurça. É um poliéster que imita a camurça. Mas ele é muito quente. Então, você vai comprar uma roupa de verão de suede? Não, gente, pelo amor de Deus. Aí você vai xingar de novo o poliéster, tá? Então, você vai comprar no inverno um casaco de suede, uma saia, uma calça de suede. Então, que é um tecido muito legal para o inverno, tá? Tomando certo cuidado que o suede pode soltar tinta. Isso aí tem que tomar cuidado, talvez lavar a parte, enfim. E aí, gente, falando do poliéster da nova geração, que é um poliéster mais caro, que eu dei um exemplo das roupas dry fit de loja, por exemplo, como a da Track and Field, mas não é só na roupa de academia que ele sofreu tecnologia. Então, assim, você pode encontrar em outras roupas, né? E o preço desse poliéster é um pouco mais caro, mas não chega a ser tão caro como um tecido natural, tá? Então essa tecnologia pode ser um componente bactericida, são microfibras que são tratadas e que a sua pele respira um pouco melhor, porém quando você vai, essas peças de poliéster, quando você vai lavar, essas que tem tecnologia, então vamos supor, você comprou um conjunto para treinar da Track and Field, tá? Você não pode lavar na máquina, colocar amaciante, porque o amaciante ele vai formar uma película ali de silicone e que vai fazer o que com aquela tecnologia da microfibra? Vai impermeabilizar, então de novo a sua pele não vai respirar, tá? Então quando você for lavar essas peças de poliéster que tem tecnologia, como por exemplo a Insider, né? Gente, nada de patrocínio aqui, tá? Mas é uma peça que tem tecnologia e se você coloca o amaciante, você está destruindo essa tecnologia. Então, quando você for lavar essas peças, usa vinagre de álcool no lugar do amaciante e sempre lava do avesso, é melhor. Tá? Isso é uma característica importante. Então, são fibras que são tratadas, são microfibras, são fibras um pouco mais sustentáveis. Lembra que a gente falou no início que ela degrada o meio ambiente, porque demora muito, né? Ela prejudica o meio ambiente porque demora para degradar, enfim. Mas esse poliéster que é mais tecnológico são fibras mais sustentáveis também, tá? Então, tome esse cuidado quando você vai lavar. Lava do avesso, não usa amaciante normal, usa o vinagre de álcool, porque você vai manter, você pagou caro, você tem que cuidar desse poliéster que é mais tecnológico, tá bom? E sempre lembra,
quanto mais grossa, quanto mais pesado esse tecido de poliéster, mais quente ele é. Então isso é importante. Vai usar poliéster, tenta no verão uma gramatura mais fina e não tão grudadinho no seu corpo. Gente, tendo isso na cabeça, você vai comprar de uma forma certeira, tá? E como eu falei, o custo-benefício do poliéster é muito bom e assim, você vai viajar, gente, tem que colocar, a maioria das vezes, se você vai levar roupa de linho, e tudo bem levar roupa de linho, porque dependendo do evento que você precisa levar roupa mais chique, ou enfim, ou se você gosta mais dessas roupas de tecidos naturais, você vai levar o seu ferrinho, você vai passar, enfim. Agora, você que viaja muito, que gosta de praticidade, gente, investe mesmo no poliéster, porque é prático, vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, resumindo, quanto mais pesada e grossa, mais quente. E cuidado, atente-se sempre ao forro, tá? Não adianta nada você comprar, não, eu gosto de vestido de linho, de algodão, de tecido natural, e aí quando você vai ver, você comprou esse vestido de tecido natural e o forro é de quê? Poliéster. Você vai morrer de calor do mesmo jeito, tá? Então, isso é uma característica que você tem que prestar mais atenção. Importante para o verão, mesmo que quando você mistura o poliéster, quando você vai ver aquela peça, tem poliéster, tem outro tecido, gente, até 10% de poliéster tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tem mais de 10% de poliéster na composição e é uma roupa de verão, tem que ser uma roupa mais o quê? Soltinha, mais leve, de gramatura fina, tá? Solta, fluida, é isso. Importante, tem um crepe que chama crepe Duna, é um crepe muito áspero, pesado, ele, quando você raspa, ele faz até barulho, assim, gente, foge, principalmente no verão, ele é 100% poliéster, então foge desse crepe Duna, e isso você vai sentindo, você vai, passa a mão no tecido, quando você mesma com a mão vai falando, isso aqui não é confortável, isso aqui é quente pra caramba, tá? Então, um exemplo é esse crepe Duna aí, que é 100% poliéster. Então, gente, resumindo tudo aqui, o poliéster é uma excelente opção. Aqui você tem todas as informações para comprar de uma forma mais consciente, para você aprender, principalmente quando você vai comprar roupa online, gente, você precisa ver a composição desse tecido, tá? Eu compro muita roupa online, principalmente na Shein, tá? Como esse casaco, como várias outras coisas que eu compro, mas eu primeiro, gente, eu vou olhar toda a descrição do produto, vou olhar o forro, e aí você vai aprendendo a comprar, a gastar o seu dinheiro, então atente-se a isso. Tá bom? Aprender a comprar. Se você tá na loja física, sente, passa a mão, tá? Foge de algo muito áspero, muito grosseiro, que não tem um acabamento legal. Então, aprende a olhar a etiqueta. Então, esse é o primeiro vídeo sobre tecido e o primeiro tecido que eu quis falar é o poliéster, porque ele é atacado por todo mundo e eu vim aqui defender esse tecido. Eu mesma atacava ele quando eu não tinha tanta informação assim, tá? E hoje eu amo o poliéster, sou fãzona dele. Então é isso, gente, é comprar de forma consciente. Espero ter ajudado você, trazendo aqui muita informação para que você tenha liberdade de comprar o que você quiser. Foge de regras, tá? Poliéster não vale a pena, poliéster é muito barato, poliéster é ruim. Não é. Agora você tem as informações que você precisa para conseguir escolher a sua roupa de uma maneira assertiva, gastar o seu dinheiro com consciência e também não prejudicar tanto aí o meio ambiente comprando várias coisas que você não usa, que você vai só jogando fora. Ou aquela roupinha com CC lá que não dá nem para doar, né? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, gente, gostou, dá um like no meu vídeo, compartilha, porque isso vai ajudar o meu canal que está começando. Eu estou começando aqui com mais propósito, com muita informação para você, principalmente mulher 30+. Então me ajuda, comenta o que você quer que eu fale. Tem algum tecido que você quer que eu fale aqui, que eu traga? Estamos aqui. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!